O filme de hoje está sendo aclamado pela direita e menosprezado pela esquerda, muitas vezes pelos motivos errados. A internet virou um telefone sem fio, pior que o normal, Eu li umas coisas tão estranhas. De um lado tem pessoas falando que quem não apoiar o filme, quem não gostar do filme, quem não for a favor do filme, não é contra o tráfico de crianças. É como assim, hã? Mas eu também vi pessoas falando que se você assistir ao filme, se você gostar do filme, se você apoiar o filme, você está contribuindo diretamente para as conspirações da QAnon. Eu falei também, hã? Olha o nível. Tem gente reclamando da falta de veracidade da história, o que é um ponto válido. O filme se vende como baseado numa história real e tem coisas aqui que não aconteceram daquele jeito. Mas quantos outros filmes não fazem a mesma coisa? Quantos outros filmes não tomam liberdades artísticas? Então até aí é uma crítica rasa. Há também outros elementos envolvidos aqui. Todas as pessoas têm o direito de querer ou não assistir ao filme, de decidir rejeitar um filme por princípios, não importa quais sejam. Inclusive os críticos, não tem essa de, é crítico, tem que ver tudo. Não, você tem que, uma vez que você decide falar sobre o filme, ser honesto sobre ele, mas você tem todo o direito. Eu fiz isso com Transformers, com Velozes e Furiosos, eu nem lembro em qual eu parei, eu certamente não cheguei nesse 10º. O crítico pode falar, não, esse diretor não é pra mim, ou esse cara não é. Da mesma forma como tem pessoas que não foram ver o último Flash, muitas pouparam o seu tempo, mas porque não aguentam mais o Ezra Miller. Tem gente que não aguenta a cara do Jim Caviezel, que é um lunático na vida real e só fala besteira, mas a gente tem que olhar para o filme. E o filme? A obra audiovisual é boa? Tem também o caso dos ingressos que foram vendidos para aumentar a bilheteria do filme, sendo que ninguém foi, ou pelo menos há alegações de que isso teria ocorrido. Aí a extrema-direita lá nos Estados Unidos promoveu sessões do filme, claro que isso aconteceu aqui também. Então, se é o tipo de coisa que te tira, legal, direito seu. Mas vamos parar de jogar opiniões sobre uma obra que você talvez não tenha visto. Aí eu vi muita gente comentando que é a melhor coisa que você vai ver no planeta e tananã, tananã. Adjetivos soltos, é forte, é importante, é maravilhoso, e nada assim, tá, mas o filme é bom? É isso que eu quero fazer aqui, eu quero olhar para o filme, não importa todo o resto, todas as influências de fora, eu botei um funil, botei uma rede de proteção e vou olhar só para o filme e com spoilers, pelo menos spoilers leves, que eu quero poder comentar com mais precisão, assim, olha, o diálogo é ruim, e aí dar um exemplo de por que ele é ruim, e não só ficar na minha opinião. Então, se você não quiser saber nada, pule para essa minutagem que o Eric vai calcular e colocar aqui, e aí você pode ver a nota e depois assista ao filme e volte para ver se você concorda ou não. Vamos lá? Why are you doing it? Vamos lá. Sound of Freedom, ou Som da Liberdade. O filme mostra os esforços de um ex-agente do governo norte-americano para combater o tráfico de crianças na Colômbia. A direção é do Alejandro Monteverde. O único outro filme dele que eu vi se chama Little Boy, que é bom, é melhor que esse, inclusive. Aqui ele começa conduzindo bem o filme, o primeiro ato é o melhor, ele consegue te deixar preocupado, sensibilizado, incomodado, chocado mesmo, sem precisar te mostrar muita coisa. Você não vê de fato muita coisa acontecendo com essas crianças, mas na sua cabeça você sabe exatamente o que está rolando. Ele é muito bom em te mostrar o antes e não o durante, e mais lá na frente o depois, e com pequenos gestos, pequenas cenas, uma janela aqui, um corredor ali, uma implicação ali, e é muito difícil de ver. Então tem uma cena daquela Miss, não sei se ela é Miss Colômbia ou Miss alguma cidade, mas que ódio daquela personagem, e ela tá lá arrumando as criancinhas para um ensaio, e as crianças todas felizes, empolgadas, e ela sutilmente sexualizando, passando um batom nela, abrindo um botão aqui. O pai indo buscar os filhos lá no apartamento, todo feliz, e não tem ninguém lá. Eu tenho 2 filhos, que desespero absoluto que foi aquela cena. Ela chorando na banheira também, de novo, você sabe o que aconteceu com ela, você não viu, mas você sabe, e você tá vendo pesado. Os vídeos de arquivo reais também, de crianças sendo pegas, assim, em preto e branco, antes
dos créditos iniciais. É assustador. Aos poucos, o diretor vai perdendo o controle do elemento de suspense do filme. É horrorizante porque esse tipo de coisa é horrorizante, mas há várias cenas que poderiam ser mais tensas, que poderiam ter mais suspense. Ele não conduz, principalmente no ato final, eu vou chegar lá. As cafonices do roteiro também começam a ficar evidentes, e eu sei que um pouco disso é subjetivo, alguns diálogos que me fizeram virar o olho para outras pessoas vão ser os mais incríveis e inspiradores do filme. Eu tô olhando do ponto de vista de como aquilo serve à história, de como aquilo faz a história parecer mais ou menos verossímil. Afinal de contas, trata-se de um filme que faz questão de dizer que é baseado em fatos. E o filme usa muitas táticas baratas de manipulação emocional. Por exemplo, tem uma cena que ele tá quase um close-up nele, ele tá, triste, ele tem um trabalho muito pesado e ele tá com os olhos cheios de lágrimas e tal, e aí o diretor foca na lagriminha descendo, e quando você tem um filme com 8 lagriminhas descendo, isso acaba tirando porque o olho dele carregado e a expressão do ator já eram o suficiente, aí ele na lagriminha tem que descer. Depois, no final, tem uma cena pós-crédito dele falando com o público, que aí sim, eu acho que é a coisa mais manipulativa que eu vi na história do cinema. Eu não lembro de ter visto algo falado uau. Eu não sei se conta como algo que atrapalha o filme, porque o filme já tinha acabado, né? Então, ele pode até te deixar tirar as suas impressões do filme, porque eu fiquei assim, porque... Eu vou chegar lá porque isso aí tem a ver com a maneira como o filme explora a sua temática. Trata-se de um filme cristão, acho que o nome é Angel Studios, né, o nome da produtora, e zero preconceito aqui, tudo tem que ser respeitado, e eu só acho que isso fica notável em alguns diálogos que eu considero cafoninhas, outras pessoas vão achar lindos, mas é o que eu falei lá atrás, eles não melhoram a história, eles não deixam o filme mais verossímil, eles apenas são frases de efeito bonitinhas. Por exemplo, tem uma cena que ele se passa por um pedófilo para prender outro e ele ganha a confiança dele de maneira bem mal construída, por sinal, porque ele chega em uma cena e fala, eu sou um de vocês, e ele, até parece que eu vou acreditar. Ele, não, é verdade. Ele, tá bom, eu acredito. Tipo, é quase assim. E aí quando ele prende o cara, ele fala, eu confiei em você, e ele fala, nunca confie em um pedófilo. Faltou ele olhar para a câmera e fazer... Entendeu? Never trust a pedophile. Ou quando ele tá lá discutindo com outro cara como eles vão fazer uma operação de não sei o que, ele pergunta para ele que ele tá fazendo isso e fala, porque os filhos de Deus não estão à venda. Sabe, eu aposto 3 dedos da minha mão que na vida, quando isso realmente aconteceu, ele não parou pra falar isso. Tem outro exemplo também do outro personagem que o ajuda, e ele tem um diálogo até muito bom explicando por que ele passou a querer ajudar crianças. Só que aí, no final, é desinflado com... Eu não sei porque eu fiz assim. Pensei em desinflado e fiz um pano sendo torcido. Tem esse diálogo diminuído quando no final ele fala, quando Deus te fala o que você tem que fazer, você não pode editar. Filho, não mais editarás vídeos para o Tiago. Assim tenho dito. Deus? Não. Viajei. Então tá. E ele fala, quando Deus te fala o que fazer, você não pode hesitar. O roteiro faz aquela coisa cafonérrima de colocar o título do filme num diálogo, nunca fica bom. Isso fica cafona 70% das vezes. Quando o filme tá brincando com ele mesmo, um filme trash, por exemplo, você bota o Zé do Caixão pra gritar, Brasília é a capital dos mortos, ainda vai. Mas da maneira como é feita aqui... É uma cena que tem o pôr do sol e as crianças estão brincando super sincronizadinhas e a câmera afastando e aí ele olha, este é o som da liberdade. Entendeu? Não! That's the sound of freedom. Uma coisa que acaba acontecendo aqui é como esse filme trata de uma temática muito séria, muito importante, as pessoas meio que dão uma carta verde para ele, tipo, não, mas tá falando de uma coisa tão séria, então cenas que em outro contexto seriam manipulativas ou cafonas, aqui se tornam lindas e perfeitas. Eu vejo muita gente recomendando o filme pela importância da mensagem, e talvez eu mesmo tenha feito isso no canal
em algum momento de falar que o filme tem uma mensagem importante. Isso a gente fala quando tá querendo dar um desconto para um filme bem intencionado, que quer fazer coisas bacanas, mas tem problemas. E é mais ou menos o que acontece aqui, mas boas intenções, mensagem importante não é sinônimo de qualidade. Inclusive, o filme não explora o tema do tráfico infantil de maneira muito ampla, é mais uma coisa micro, é uma história bem pessoal dele indo atrás de uma garota específica, porque ele não consegue imaginar o pai não revendo a filha, e é tudo muito bonito, mas o filme não chega a fazer nada no sentido de mostrar para o público como ele pode combater esse problema e o que está sendo feito no mundo. Tem uns textos no final, tipo, existem tantas pessoas escravizadas e isso acontece no mundo inteiro, e é uma coisa preocupante e horrorosa de ver, mas alguém não sabia que tráfico de criança existe e é uma coisa horrorosa antes desse filme, então o filme se acha mais importante do que ele é. A única coisa real que o filme faz no sentido de dialogar com o público e falar para o público o que pode ser feito para amenizar, para combater esse problema, é uma autopromoção ridícula. No final ele fala, olha, se milhões e milhões e milhões de pessoas assistirem a esse filme, nós vamos acabar com o tráfico infantil. É quase assim. Tipo assim, não, isso é uma má ideia em todos os ângulos, não! E pior é que funcionou, porque tá rolando isso, né? A galera, não, eu sou contra o tráfico de crianças, então eu vou apoiar o filme. O que uma coisa tem a ver com a outra? No segundo ato, a narrativa fica um pouco apressada. Tem cenas onde ele bola um plano que parece que não vai ser fácil de executar. Ele quer montar um clube exclusivo, onde os membros pagam $100 mil por ano, e claro, vai ter muita criança sendo vendida. Então ele vai ter que, né, se camuflar e convencer muita gente, falar com aquela Miss Colômbia desgraçada, e eu odeio aquela personagem. E é feito de maneira, em uma cena a gente planeja tudo, na outra tá tudo feito. Inclusive, a Miss Colômbia, ela merecia uma saída onde ela se lascasse mais. Eu fiquei com ódio dela e ela simplesmente sendo presa não saciou. No terceiro ato fica mais aparente ainda que o forte desse diretor não é o suspense, muito menos a ação. Não que precisasse ser uma sequência de ação, longe de, pelo contrário, mas, por exemplo, tem uma cena quando ele finalmente encontra a garota e ela tá lá e não sei como é que chama esse, o psicopata lá da aldeia, entra e ele tá debaixo da cama e chega por trás, aquilo é mal dirigido, os dois se enfrentando, é um borrão, não dá pra ver nada, uma coisa assim, artisticamente falando, em termos de mise-en-scène, é fraco. A fuga dos dois da aldeia também é anticlimática, não tem suspense, entrou no barquinho, entrou no carrinho, fugiu, tá tudo bem. Era para ser um momento do filme de estar... e eu tava de boa. O Jim Caviezel tá mais ou menos aqui, ele tem um pesar no olhar, você não precisava das lagriminhas fakes constantes, né, mas você compra que o cara tá nesse trabalho há muito tempo, e você vê o trauma, e... tem até uma cena que ele verbaliza o que você vê que ele tá sentindo, que esse emprego te destrói por dentro. Tem muito disso no roteiro, verbalizações de coisas óbvias. O olho dele é bem carregado, mas tirando isso, ele é monotônico, ele é pouco expressivo. Tá, pouco expressivo, dizendo que o olho dele tem muita expressão, é meio contraditório, mas ele, em momentos onde ele precisava se camuflar, se passar por outro tipo de pessoa, não me convenceu como ator mesmo, e ele fala muito pra dentro, é muito... como se ele se achasse uma espécie de messias. Não, vou separar as coisas, mas é uma interpretação robótica de uma nota só. O que pior é a decisão de falar com o público no final e essencialmente dizer que se o filme for bem, o problema vai ser combatido, sabe? É tão... uau, aquilo não é legal. Se você não quiser ver o filme, mas estiver curioso, procura no YouTube, tem 2 minutos, 3 minutos mais ou menos, mas o filme já tinha acabado, então isso não vai... O Bill Camp tá no filme e ele tá bem, ele tem o melhor diálogo pra mim, até o roteiro estragar com aquela coisa de quando Deus te fala o que fazer. Mas antes disso ele tava falando de como ele entrou nessa vida, de querer ajudar as crianças e... porque eu saí com uma mulher que eu achava que tinha 25 e eu só vi tristeza na alma dela. E a tristeza era eu, e ela não tinha 25, ela tinha 14, e ela tava fazendo isso desde o C. E é um momento... O filme tem momentos de... a Mira Sorvino tá no filme pra nada. Ela tem
uma microcena onde ela fala, vai lá, amor, faz o que você precisa fazer. E é estranho, porque é a Mira Sorvino, então... E o mais estranho ainda é no final do filme, quando eles mostram algumas fotos do cara na vida real, tem uma lá com a família dele, eles fazem questão de colocar um zoom nele e falar, ele sempre disse que foi a influência dela que o motivou a continuar nessa batalha e tananã, meio que querendo dar importância à mulher, deixar claro como ela foi influente, mas aí ele tem a Mira Sorvino para interpretá-la no filme e ela fala, vai, querido. A cinematografia é ok, mesmo o filme tendo um filtro meio bege, meio sépia, um pouco enjoado, ele é bem fotografado, dá pra sentir a umidade, dá pra sentir o calor, tem algumas composições bonitas, umas coisas legais com a contraluz. Em termos de movimentação de câmera, nada muito impressionante, inclusive como aquele exemplo do combate, entre aspas, no final, que é um borrão no escuro. A música é esquisita, é operante, mas tem uma escolha esquisita da Shakira no final, uma cena muito bonita, mas... E é uma música assim, o texto, né, a letra da música tem a ver, porque fala estou pensando em ti, alguma coisa assim, sempre pensando em ti, mas não era hora de tocar Shakira. Som da Liberdade não é um filme conspiratório, parem com essas bobagens, se você decidir assistir, você não está a favor da QAnon ou de tantas outras teorias lunáticas, você só decidiu assistir a um filme. E se você decidir não assistir, não se preocupe, você não é um apoiador do tráfico de crianças, não vai ser a melhor coisa que você vai assistir no ano, nem a pior. Nota, eu falei no Twitter que não dava para passar de 6, mas dá sim, nota 6,5. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.